Muito bem, então nós vimos na última aula o início do livro do Levítico. E como o livro do Levítico é muito importante, ali está praticamente toda a religiosidade, né, que Deus ensinou para o povo de Israel, depois que vai atravessar os séculos, e se nós vamos ver lá na época de Cristo, os fariseus, os escribas, tudo vem dali, do livro do Levítico, quando Deus vai estabelecer todos os rituais, ele vai estabelecer o que é certo, o que é errado, e assim por diante. Então, eu quero passar agora um vídeo falando sobre a lei. A lei que vai ser depois conhecida como a lei de Moisés, né? A lei, que está tudo ali no livro do Levítico. With the 10 Commandments in the Bible, stuff we generally take as good advice. Don't murder, don't steal, honor your parents, the list goes on. And those are just the first 10. There are actually a total of 613 commands, all given to ancient Israel, found in the first 5 books of the Bible, which in Hebrew are called the Torah. Now, the word Torah is usually translated in English as the law because it has all of these laws in it. And as you read through them, you wonder, am I supposed to obey some of these, all of these? I mean, what's the purpose of the law? Well, that translation is kind of confusing because while the Torah has laws in it, the book itself is fundamentally a story about how God is creating new kinds of people who are fully able to love God and love others. And when Jesus taught about the Torah, he said that he was bringing that story to its fulfillment. So walk me through the story and how it's fulfilled. So the story begins with God creating humanity who rebels. And God chooses Abraham to bless all of the nations through his family, who end up in slavery down in Egypt, and so God rescues them. Then at Mount Sinai, God makes a covenant with Israel, like an agreement. And all of the laws that Moses gives to Israel are the terms of that agreement. They're like a constitution. So some of the laws, they're about rituals and customs that set Israel apart from the nations. Other laws are about social justice or morality. And by following these, Israel would show the other nations what God is like. Okay, so the rest of the Torah is just the complete list of laws that Moses gives Israel? No, the rest of the Torah just continues the story. And the 613 commands are only a selection from that original constitution. And even these have been broken up and placed at strategic points within the story. Now pay attention, because you'll see a really clear pattern. Moses gives the first laws to Israel. Yeah, don't worship other gods, don't make idols. And then right after that, there's a story of Israel breaking those very laws. Yeah, they worship the golden calf. And so Moses gives some more laws, and then you get more stories of rebellion. Some more laws, rebellion again, some more laws, more rebellion, and you start to see the point. Right, no matter how many laws, they're just gonna continue to rebel. So at the conclusion of the Torah's story, Moses gives this final speech to Israel as they prepare to go into their new home. And he tells them, you guys, I know that you're not going to follow all of God's laws. You've proven to me that you're incapable. And Moses says the problem is that their hearts are hard and that they're going to need new, transformed hearts if they're ever going to truly follow God's law. And he was right. I mean, the story goes on to recount Israel's total failure. They go into the land, they break all the laws. Right. Now, the next section of books in the Jewish tradition are the 15 books of the prophets, and they reflect back on the story. For example, Ezekiel, he said that if Israel was ever going to obey the law, God's Spirit would have to transform their hard hearts
into soft hearts. And Jeremiah said that's when obedience to God's commands wouldn't feel like a duty, but they would be written deep in their hearts. And Isaiah, he promised a future leader, Israel's Messiah, who will lead all of the people in obedience to the law. Now, in Jewish tradition, all of these books together are called the prophets, even the historical books, because they're continuing the story told from the perspective of the prophets. Okay, so we have the law and the prophets, and they're telling one connected story about God's desire to bless the whole world through a people, Israel, who it turns out needs a new heart. Yes, and Jesus saw himself as continuing that story. So he agreed with the law and the prophets when he taught that it's out of the human heart that come the most ugly parts of human nature. It's like the default setting of our hearts is opposed to God's law. But Jesus also said that he came to solve that problem, and in his words, to fulfill the law. So what does he mean there, to fulfill the law? Well, first he said that the demand of all of the laws in the Torah could be fulfilled by what he called the Great Command, that we are to love God and to love others. So that seems pretty easy. I mean, we all want to love. Well, we think we want to love. But Jesus showed how love is far more demanding than we realize. So he quotes the law, do not murder. And he says, yes, not killing someone is a very loving thing to do. But then he also says that when you treat someone with disrespect or when you nurse resentment against them, you're also violating God's moral ideal because you're not treating that person with love. And so Jesus said true love ought to extend even to our own enemies. So even though this command seems very simple, Jesus showed how our hearts are not currently equipped to fulfill even this basic command of God to love others. And that's kind of a downer. But where Israel failed, Jesus brought this story to its fulfillment. As Israel's Messiah, he fully loved God and others, and he showed all of the nations what God is truly like. He did this through his acts of compassion and mercy, and ultimately by loving his enemies even unto death. And after his resurrection, he told his followers that he would send God's Spirit to transform their hearts so that they could follow him and fulfill the purpose of the law, to love God and to love their neighbor. So this fulfills the story of the law and the prophets, or in the words of the Apostle Paul, the one who loves fulfills the law. Muito bem, então aqui uma breve explanação sobre a lei, e vocês viram, né, que são 613 prescrições de Deus, porque essas leis elas vão abarcar tudo. Sim, o Moisés ele recebeu os 10 mandamentos lá no alto do Monte Sinai, mas e depois nós vamos ver como Cristo ele vai colocar esses 10 mandamentos como o cerne já da vida cristã e vai deixar de lado todas aquelas outras prescrições que ele havia estabelecido, porque muitas são de purificação dos animais, que são puros, que não são puros, porque ele estava ensinando toda a questão da pureza, fazendo com que ela entrasse externamente. Então ele estabelecia coisas externas que eram puras e não puras, para que o sentido da pureza começasse a entrar dentro do coração do homem. E aí é só com Cristo que, aquilo que ele diz aqui, que Cristo vai dar o caminho para a conversão do coração, né? Para que os nossos corações deixem de ser duros e deixe com que entre o amor dentro dele. Mas para isso teve que fazer toda essa pedagogia
começando lá pelos 613 mandamentos ou prescrições, né? Então, vamos continuar aprofundando nessa ideia. Vamos agora compartilhar um vídeo sobre a santidade, que vai nos ajudar a entender por que dessas prescrições. You've probably heard the word holy before, or at least sang it in a church song once or twice. And for most people, this idea is really just connected to being a morally good person. So God is holy because he is morally perfect. Yeah, that is part of it. But in the Bible, the idea of holiness is even bigger and more rich. What it's really describing is how God is the creative force behind the whole universe. He's the one and only being with the power to make a world full of such beauty and life. And so all these abilities, they make God utterly unique, which is the meaning of the word holy. So a helpful way to think about God's holiness is by using the sun as a metaphor. The sun is unique, at least within our solar system, and it's really powerful. It's the source of all this beautiful life on our planet. And so you could say that the sun is holy. And you can actually take this metaphor even further, that the whole area around the sun is also holy. Yeah, because the closer you get to the sun, the more intense it gets. Yeah, exactly. So that very power and goodness that generates all this life is also dangerous. I mean, the sun, if you get too close, will annihilate you. And in the same way, there's this paradox at the heart of God's own holiness, because if you're impure, his presence is dangerous to you. And not because it's bad, but because it's so good. And so the first time we see this paradox of God's holiness, it's in the story of Moses and the burning bush. So God tells Moses to take off his sandals because he's standing on holy ground. And Moses covers his face in fear, and God says, hey, don't come any closer. It's intense. It's actually that intensity of God's holiness that's explored even more in the stories about Israel's temple, which was the main place where God's holy presence was located. And at the center of the temple was this room called the Most Holy Place, a hot spot of God's presence. And whether you're an Israelite living in the land around the temple or a priest working right in the temple, you're in proximity to God's holy presence, which is dangerous. Yeah, this is a problem. So how's it supposed to work? Well, in the Bible, the solution is that you need to become pure. So like being morally pure. Yeah, and that's easy enough to understand. But the Bible spends a lot of time talking about another kind of purity, being ritually pure, which is a state where you separate yourself from anything related to death, like touching things like diseased skin or dead bodies or even certain bodily fluids. All these make you impure. And becoming ritually impure isn't necessarily sinful. What's wrong is waltzing into God's presence when you're in an impure state. And so that's why God gave the Israelites very clear instructions for knowing when they were impure, steps to become pure, so that they could go into the temple again. So that's what the book of Leviticus is about. Right. But it doesn't stop there. This idea keeps developing. So later in the scriptures, we find this really interesting story by a prophet named Isaiah. And he has this crazy vision where he's in the temple and he's right in God's presence. He's totally terrified. Yeah, he knows the rules. He shouldn't even be in there. And he's worried about being destroyed. And then this crazy creature called a seraphim. Yeah, that is a crazy creature. Totally. So it flies over with a hot coal, and then it sears Isaiah's lips with the coal and says something really weird. Your guilt is taken away,
and your sin is atoned for. So this burning coal somehow makes Isaiah pure. Yeah, it's remarkable because normally if you touch something impure, it transfers its impurity to you. But now here's this new idea where you have this coal, this very holy and pure object, and it touches Isaiah and it transfers its purity to him. Isaiah is not destroyed by God's holiness. He's transformed by it. I mean, the implications of this are just huge. But there's one more development, this time from another prophet, Ezekiel. And he has this vision where he's standing at the temple and he sees water trickling out from it. And then that water turns into a stream, and then it grows into a deep river that starts flowing through the desert, leaving this trail of green trees behind it. And then it flows into the Dead Sea, making everything fresh and alive. So instead of becoming pure first and then going into the temple, here God's holiness comes out from the temple, making things pure and bringing them to life. What does it all mean? We don't know until we meet this man, Jesus. And he claims that he's fulfilling all of these ancient visions, but in surprising new ways. So Jesus, he went around touching people who are impure, people with skin diseases, a woman with chronic bleeding, or dead people. And when he touches them, their impurity should transfer over to Jesus, but instead, Jesus' purity transfers to them and actually heals their bodies. Jesus is like that holy coal in Isaiah's vision. Right. And Jesus claimed that he was the human embodiment of God's own holiness, and that he and his followers were now God's temple, so that through them, God's holy presence would go out into the world and bring life and healing and hope. And so this is why Jesus described his followers as having streams of living water flowing out of them. So this is our part of the story where we find ourselves now, but where's this all heading? So the last pages of the Bible end with a final vision about God's holiness. And this time it's by a guy named John. And in his vision, we see the whole world made completely new. And the entire earth has become God's temple. And Ezekiel's river is there, flowing out of God's presence, immersing all of creation, removing all impurity, and bringing everything back to life. We believe the Bible is one complete narrative, so we're making these videos. Fantástico, não é verdade? O que vocês acharam? Vamos agora abrir aí para comentários. Demais, né? Incrível, não? Muito, muito, muito. Muito. Que... O que eu achei mais legal é que a brasa aparece no filme e ele está comendo, como se fosse a Eucaristia, né? Também podemos ver como Eucaristia, né? Eu achei isso bem legal. Exatamente. É na hora também, Eucaristia. Na hora. Né? Então, isso mesmo, né? Então, essa ideia, isso vai ficar muito claro a partir de agora, quando for construído o templo. O tabernáculo vai ser o primeiro templo. Então, nós já vamos ver como é que foi que Deus guiou Moisés para construir o tabernáculo, que foi tudo instruído nos mínimos detalhes. Tudo, assim, absolutamente tudo foi descrito por Deus, como é que seriam as dimensões, como que seria a cor, como ser tudo. É impressionante, né, como Deus vai entrando ali, né, e, enfim, nos ajudando a mergulhar na sua pureza, na sua santidade. Então, a partir dali, né,
santidade, Deus vai estar lá no meio do povo judeu, no meio do acampamento. Então, é uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo perigosa, no sentido de que quem tiver impuro vai ser aniquilado. E isso vai acontecer mesmo, né? Então, por exemplo, o sumo sacerdote, no dia da purificação, Yom Kippur, se ele estiver impuro, ele é aniquilado. Ele é aniquilado. Ele nem pode olhar para a Arca da Aliança. Ele tem que entrar olhando para o chão, e se tiver com pecados, por isso, acho que eu comentava, né, que ele entrava com uma cordinha, porque se ele fosse aniquilado lá, ou acontecesse algo, teriam que puxar ele de lá, porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos, senão só o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote. E aí nós vamos ver os filhos de Arão, que vão entrar lá no templo, e nem vão entrar no Santa Santório, eles vão entrar só na antessala do Santo dos Santos. Mas eles não entraram negligenciando o ritual de Deus que havia estabelecido. E aí foram aniquilados. Então, vamos ver ali, vai ficando muito claro como Deus é santo, como Deus é puro, né? E para estar na sua presença, não tem como, né? Nós temos que ser puríssimos. Isso é o céu, né? No fundo é o céu. Quer dizer, nós só vamos entrar no céu santos, justamente por isso, porque Deus é tão santo, que ele não pode admitir nada, absolutamente nada de impureza. Padre Paulo, Sim, posso só falar mais uma observação? claro. Que daí logo depois eu lembrei, eu ia falar. No começo, né, daquele vídeo, fala sobre a questão do coração, que o coração do homem era muito duro, por isso precisava de todas aquelas leis e tudo, até aquele... porque assim, tem os 10 mandamentos, mas essas outras leis que você falou, que são 613, porque o coração do homem era muito duro, até vai permitir casar com outra mulher, né, no caso lá de Moisés. E aí o mais interessante que eu fiz a conexão, eu não sei se eu estou errada, depois você me fala, mas a Eucaristia, ela vem justamente para abrandar os nossos corações, assim, porque Jesus não, né, a gente não, claro, agora na nossa época a gente não tem acesso, então essa Eucaristia fica para abrandar o nosso coração, para que a gente possa seguir. E no entanto, que daí eu fiz analogia com os milagres que o Carlo Acutis, e eu estou lendo, grande parte deles, quando transforma a Eucaristia em carne, a maioria é o tecido do coração, é um tecido cardíaco. Então, Jesus deixou o coração dele, sabendo que o nosso coração é muito duro. Né? Eu fiz essa analogia pensando aqui, até peguei, estava com o manual do coração de Jesus aqui na frente, eu falei, olha só que interessante, né? Justamente para abrandar o nosso coração, para a gente conseguir seguir essas regras. E aí a gente tem que se purificar, confessando, né? E tudo. E aí vai ter todo o caminho de santificação que Jesus vai trazer, que vai purificar o nosso coração. E nós é que vamos ser outros Cristos no meio do mundo para purificar o mundo. Antes, a única forma da pessoa se purificar era cumprindo a lei, né? E pertencendo à raça, né, judaica, e fazendo sacrifícios de perdão pelos seus pecados, né? Então, de alguma maneira também isso vai acontecer, né? Porque nós vamos ter que nos purificar através da confissão, não é? Mas cada um de nós agora no fundo, vai ser Cristo que vai irradiar a pureza e transformando a impureza em pureza, né? Nós vamos ajudar tudo aquilo que é impuro se tornar puro, né? Então, esse rio, né, que vai espalhar pelo mundo inteiro. Então, vamos ver mais um vídeo.
O tabernáculo, agora sim, hein? Vamos ver o tabernáculo. Esse vídeo é muito bacana. Todos os deuses do mundo tinham um templo, menos o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. E este único e verdadeiro Deus um dia se manifestou numa paisagem árida e agressiva como esta, onde a vida parece não existir. E do alto deste monte, Deus se dirigiu a um homem chamado Moisés e disse: vocês me farão um santuário e habitarei no meio deles. E Deus mostrou para Moisés um modelo que eu quero que você contemple ali embaixo também, o modelo de Deus. Nós estamos na Cordilheira do Sinai, na região do Sinai. E foi numa paisagem desta que Deus mostrou para Moisés a figura de um tabernáculo celestial, como você está vendo este aí. E Deus disse a Moisés: conforme tudo que eu te mostrar, assim você vai fazer. E o primeiro templo do único e verdadeiro Deus não era feito de pedras nem de alvenaria, mas era uma tenda móvel, portátil, que acompanhava o povo. Os detalhes deste tabernáculo evidenciam que Deus, na verdade, não iria habitar no meio da tenda, porque ele disse: Moisés, vocês me farão um santuário e habitarei no meio deles. Mas note que Deus disse: no meio deles, vocês, e não dentro do tabernáculo. Quase 450 anos depois, o rei Salomão construiu um templo de pedras para Deus, um magnífico templo. E Salomão compreendeu esta lição. Ele disse: Senhor, quem sou eu para te construir uma casa? Eis que o céu dos céus não pode te conter, quanto mais esta casa que tenho edificado a ti. Ao mandar fazer o tabernáculo, esta tenda portátil, Deus, na verdade, mostrava que não iria habitar no meio do templo, mas no meio do seu povo, para manifestar a sua presença, a Shekinah, a sua Shekinah sagrada. E quando o próprio Deus veio a este mesmo país, o Senhor Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Por onde o povo andasse com esta tenda portátil nesse vasto deserto, não importa qual fosse a área do acampamento, o tabernáculo era montado em primeiro lugar e a sua única porta de entrada era voltada para o oriente, para a posição em que o sol nascia. O fundo do tabernáculo ficava sempre para o oeste, onde o sol se punha. O que isso significa? Que ele é o autor da vida, que ele é o nascer da vida e o pôr da vida. Ele é o primeiro e o último, ele é o princípio e o fim. Que as outras duas partes do tabernáculo ficavam voltadas para o leste e para o norte. Eram as duas partes mais compridas do tabernáculo. Nós vamos agora entrar nesse tabernáculo. Só lembrando também que essa direção, né, do Oriente ao Ocidente foi quando aconteceu a expulsão de Adão e Eva do paraíso, que o anjo falou para eles irem para o Ocidente. Né? E então, o retorno a Deus é o retorno para o Oriente. Então, por isso que o tabernáculo ele vai do Ocidente para o Oriente. O Santo dos Santos ele está na parte oriental. Né? Você entra pelo Ocidente e o Santo dos Santos está no Oriente. Tabernáculo e ver
os detalhes que Deus foi passando para Moisés e o que cada um deles representa. Eu disse para você que o tabernáculo tinha uma única porta. Ou seja, para ter acesso a Deus, só há uma porta. Com isto, Deus estava indicando 1450 anos antes de Cristo, que para o ser humano entrar em comunhão com Deus, só existe uma porta para isso. E Jesus disse, eu sou a porta, ele a própria porta. Para mostrar que esta pessoa, que no futuro viria, sendo a porta, Deus mandou que nesta porta houvesse uma cortina com 4 cores. O azul, o carmesim, o púrpura e o branco. Esta cortina ficava na entrada da única porta. Estas 4 cores falam do Senhor Jesus. Primeiramente, o azul. Quando a gente pensa em azul, do que a gente se lembra? Do céu. Se você perguntar para uma criança que cor que é o céu, ela dirá azul. Pois é. A única pessoa que é a porta é alguém que viria do céu. E Jesus disse, ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ou seja, a pessoa que seria a porta era alguém que viria do céu. Aqui na terra, Jesus dizia, eu desci do céu para fazer a vontade do meu Pai. O carmesim fala do seu sangue, do seu sacrifício, que seria feito para expiação dos nossos pecados. Através do derramamento do sangue de Jesus, nós podemos entrar na presença do Pai. O púrpura falava que a pessoa que seria a porta seria um rei. Logo que ele nasceu, os 3 magos lhe ofereceram ouro, incenso e mirra, presente para um rei. E Jesus Cristo, quando foi torturado para ser crucificado, colocaram uma capa púrpura nos seus ombros. O púrpura falava que a porta seria o rei, e em cima da sua cruz estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a cor branca indicava que a pessoa que viria a este mundo para ser a porta é a única pessoa santa de todo o universo. Mas vamos agora entrar na primeira parte do tabernáculo, o pátio. Venha comigo. Quando a pessoa entrava pela única porta, a primeira coisa que os seus olhos viam era o altar do holocausto. Um móvel grande, feito de bronze, com 4 pontas. E no alto destas pontas, pode ver, elas estão marcadas de vermelho. Aquilo é sangue. Tudo isto tem uma simbologia. O sangue de um cordeiro perfeito era derramado em favor do pecador e seu sangue colocado nas 4 pontas do altar para mostrar que o pecado gerava a morte de uma vítima inocente que não tinha nada a ver com o pecado do ser humano. Com esse altar de madeira e cobre, Deus estava representando ali, futuramente, a cruz e o sangue. Porque a cruz foi feita de madeira e o cobre lembra a cor do sangue de Jesus. Deus deixa claro que após passar pela porta que é Jesus, temos que nos deparar com o seu sacrifício e refletir que ele é o Cordeiro de Deus, inocente e puro, que tira o pecado do mundo. O altar do holocausto ele tinha 4 argolas, por onde traspassavam varas de ambos os lados. Naquela época de Moisés servia para transporte desse móvel que era muito pesado. Pessoas seguravam nas varas, metidas pelas argolas, e o transportavam.
Mas é evidente que estas 4 argolas que eram traspassadas pelas varas de ambos os lados, varadas profundamente, representam os 4 pontos por onde o corpo do Senhor Jesus foi traspassado de lado a lado por nós. Note que para ter acesso ao altar do holocausto havia uma rampa de madeira por onde o sacerdote subia com a vítima. Por isso chama-se altar, porque fica no alto. E aqui a vítima inocente sacrificada tinha o seu sangue derramado, colocado nas 4 pontas do altar. Isso significa que o sacrifício da vítima era para todos. Como este sacrifício era uma figura da morte do Senhor Jesus por nós, os 4 cantos significam que Jesus morreu pelos pecadores dos 4 cantos da terra. Na época de Moisés, a vítima aqui, o seu corpo, já sem sangue, era colocado e uma fogueira era acesa. E esse fogo consumia a vítima. E a sua fumaça subia como uma oferenda a Deus que está no céu. E assim mostrava-se que o sacrifício satisfazia a dívida do ser humano, do pecador, com o Criador. Jesus Cristo foi consumido por nós, tanto que no altar da cruz do Calvário, suas últimas palavras foram: Pai, está consumado. E assim, o seu sacrifício subiu ao céu, e desde então, o sangue de Jesus purifica pecadores nos 4 cantos da terra. Logo após a queima, a consumação da vítima inocente, que foi sacrificada pelo pecador, o segundo móvel que havia no tabernáculo era a pia de cobre. Esta pia feita... Só um parênteses, o fato de estar no alto, né? Por isso chama altar. Então, daí vem a palavra altar que nós utilizamos até hoje, né? Onde vai ser realizado o sacrifício da missa. E eu imagino que seja também porque que ele teve uma rampa e ele foi construído no alto, um pouquinho, né? No alto, mas no alto. Porque Jesus também, ele vai morrer na cruz, que está no alto da cruz, né? Então, ele foi elevado na cruz para realizar o sacrifício. E também penso que é porque Deus está no alto, né? Está acima de nós. Feita de cobre, uma cor avermelhada, era uma lembrança do sangue de Jesus Cristo. E dentro deveria ter água, e havia água na época de Moisés. A água para a purificação. Como esta pia tinha uma cor bem avermelhada, mais do que esta, e água, o vermelho, como eu disse, lembrava o sangue de Jesus. E a água é a figura do batismo. Logo após a pessoa crer no sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ela tem de se batizar. Jesus disse: quem crer e se batizar será salvo. Esse é o processo da salvação. E outra coisa, como eu te disse que a cor vermelha desta pia lembrava o sangue de Jesus e ela tem água, isso nos remete diretamente para aquela sexta-feira, depois das 3 da tarde, quando Jesus, já morto, tem o seu corpo atingido pela lança do soldado romano, que quer se certificar que Jesus realmente morreu. E quando ele retira a lança, sai sangue e água. Jesus é, ao mesmo tempo, o altar do holocausto que paga a nossa dívida com Deus, e ele é
a nossa purificação que nos prepara para entrar na parte mais importante do tabernáculo, que é o lugar santo. Note que para entrar no lugar santo tem novamente uma grande cortina, com aquelas mesmas 4 cores que Deus havia colocado na porta. Compreendeu a conexão? Você acha que Deus escolheu estas cores porque ele disse: eu gosto mais de azul. Moisés, põe azul. Moisés, eu gosto mais do carmesim. Põe o carmesim também. Você acha que Deus escolheu estas cores por um gosto pessoal, particular? Não. Estas cores continuam falando da única pessoa que garante a você o acesso ao lugar santo. O azul é porque ele veio do céu para morrer por nós. O carmesim fala do seu sacrifício. O púrpura fala que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o branco mostra que a única pessoa que é santa te garante o acesso ao lugar santo. Venha comigo. Ao entrar no lugar santo, que não era permitido ao povo, mas somente aos levitas que ajudavam no trabalho do templo e também aos sacerdotes, eles encontravam tábuas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Essas tábuas estão ligadas e levantadas de pé. Quando Jesus explicava para Nicodemos a sua missão, ele dizia: eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Então, Jesus Cristo está representado nestas tábuas levantadas e cobertas de ouro, mostrando a sua realeza. Somente sacerdotes e pessoas que trabalhavam no templo da tribo Levi poderiam entrar aqui. O lugar santo era a segunda área mais sagrada do tabernáculo. E quando o sacerdote aqui entrava, do lado direito havia um móvel, que era a mesa dos pães da proposição, isto é, aquilo que está proposto. Deus ordenou que esta mesa e estes pães deveriam estar perante a minha face continuamente. Portanto, isto foi proposto pelo próprio Deus para o ser humano. Estes pães que estavam sobre a mesa da proposição, no total de 12, número sagrado da totalidade, era um pão asmo, isto é, feito sem fermento. E Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu e que sacia a fome do mundo. Ele mesmo, o próprio Deus, propôs à humanidade que comer deste pão do céu dá ao ser humano vida para sempre e ele nunca mais terá fome. Fica claro que o pão da vida só está sobre a mesa depois de ter padecido, porque esta mesa também falava de maneira figurada do seu sofrimento, porque o pão, para chegar assim em condição de ser alimento para a humanidade, primeiro o grão de trigo tem que morrer. E Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O trigo é a matéria-prima do pão, todo mundo sabe disso. Mas antes, o trigo tem que ser moído para virar farinha. E Jesus foi moído por nós. O seu corpo se tornou uma massa disforme. Qual foi o forno onde o pão da vida foi preparado para nós? O seu sepulcro.
do seu corpo, como massa disforme, foi colocado naquela gruta na sexta-feira à tarde. E o seu corpo ficou ali, sendo preparado para a ressurreição, para que o pão da vida pudesse garantir a qualquer ser humano neste planeta a vida eterna. Quem comer deste pão, disse Jesus, apontando para ele mesmo, nunca mais terá fome. E quem comer deste pão tem a vida eterna. Jesus é o pão da proposição proposto pelo próprio Deus para a humanidade. Por que a mesa dos pães da proposição ficava do lado direito do tabernáculo, do lugar santo? Somente no lugar santo? Porque Jesus, depois de ressuscitado, subiu aos céus, está no lugar santo, à direita de Deus. Os 12 pães também são uma figura das 12 tribos, dos 12 apóstolos. E por que pão sem fermento, né? Essa é uma pergunta interessante. Pois se a gente vai pesquisar no Antigo Testamento, nós vamos ver que o fermento, ele simbolizava o mal, simbolizava o pecado. E tanto assim também com relação à morte, né? No outro vídeo ele falava que a impureza e a morte estavam associadas, né? Porque o pecado, que é a impureza, ele causa a morte, né? Então o pão, ele não deveria ter impureza, não deveria ter o fermento. De frente para a mesa dos pães da proposição ficava o castiçal, feito de ouro puro, batido. Ele tinha 7 lâmpadas, 3 de cada lado e uma no meio. Como 6 é o número do homem e 7 é o número de Deus, fica evidente que Jesus é a luz do mundo, mas que ele disse também sobre os seus discípulos, aqueles que nele acreditam: vós sois a luz do mundo. Era uma peça inteiriça, única, e isso fala da unidade do corpo de Cristo. E sua luz deveria ficar continuamente acesa. A nossa vida também só tem a segurança se estivermos continuamente iluminados pela luz do mundo, que é Jesus. Ele é a permanente luz do mundo que jamais se apagará. Na verdade, o castiçal não estava ali para iluminar Deus, mas para iluminar os que estão em trevas. O castiçal representa os seres humanos e Cristo, a igreja completa do Senhor, que Ele mesmo ilumina e anda no meio dela, como diz o livro de Apocalipse. Para que as lâmpadas do candelabro ficassem acesas, era necessário azeite puro, azeite de primeira qualidade, azeite extra virgem, a primícia. Esta pureza do azeite representa a pureza com que devemos buscar o Espírito Santo de Deus. E era obrigação estabelecida pelo próprio Senhor ao seu povo. Porque somos nós que temos que fazer com pureza que nunca falte azeite na lâmpada. O melhor e mais puro azeite era aquele extraído da primeira pressão, mostrando que não se mistura com outros líquidos. Assim também, nós não podemos nos misturar com as coisas profanas, nem tampouco misturar o Espírito Santo de Deus
com outro ou qualquer espírito ou qualquer outra pessoa. Somente Jesus batiza com Espírito Santo e com fogo. Vamos parar aqui. Muito interessante, não é verdade? Sim. Imagino que vocês não tinham a menor ideia de tudo isso, de toda a simbologia, toda a significação. É realmente incrível, né? Como Deus Maravilhoso. não é? Como Deus faz as coisas, como tudo tem um sentido, como tudo tem, né, algo ali belíssimo, né? Do plano de Deus de salvação, né? Enfim, é um vídeo assim para a gente ver muitas e muitas vezes e extrair tudo que for possível. Muito bem, então vamos ficar por aqui. Na semana que vem continuamos a partir desse momento para terminar de ver o tabernáculo e continuar aprofundando no Levítico. Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. De nada. Foi ótimo. Tudo Boa de noite, pessoal. Obrigada, Beijo. padre. Boa noite. Tchau, Manu. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Boa noite, padre. Muito obrigada.